Olá, pessoal! Sou Ana Tereza, psicóloga clínica, e agora vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade, sobre esse elemento tão presente nas nossas vidas e que a gente banaliza, normaliza e nem fala muito. A gente ouve falar de depressão, de quanto a depressão é uma doença prevalente, recorrente no planeta inteiro, mas a gente não ouve falar da ansiedade como um fator de adoecimento. E, na verdade, ele é um dos principais deflagradores de perda de saúde e de adoecimento nas nossas vidas. Talvez você já tenha ouvido falar no cortisol, que é o nosso hormônio do estresse. São as situações da vida comum, da vida moderna, da vida de todos nós, que elevam os nossos níveis de estresse, de preocupação, de ansiedade. A ansiedade, ela antecede uma série de doenças como a depressão, como a estafa, como a obesidade, como a diabetes, como a pressão alta, como a insônia. Na base de todas elas tem um elemento em comum, que é a ansiedade, que eu tenho duas alternativas para combater: com um remédio, com uma pílula, com um ansiolítico, normalmente um tarja preta, ou de maneiras naturais. Normalmente as pessoas não acreditam nas fórmulas naturais de solução. Elas parecem simples ou até simplificadas demais. E aí a gente nem se dá ao luxo de compreender um pouco melhor o que é a tal da ansiedade. Olha, gente, a ansiedade é um sentimento que a gente desenvolve inadequadamente, de uma maneira disfuncional, alicerçado no medo. Medo esse que é uma emoção inata e que nos protege, foi fundamental ao longo da nossa existência e da nossa sobrevivência, mas que com a vida moderna, cosmopolita, se transformou em ansiedade. Não aquela ansiedade pontual com relação a um evento específico, mas uma ansiedade crônica, a uma ansiedade de pano de fundo das nossas vidas. Essa ansiedade é que é adoecedora e ninguém fala sobre ela. A gente fala muito sobre depressão, a gente vê a medicação de depressão crescendo e se espalhando, mas poucas pessoas estão de fato focando na ansiedade, que para mim é mais fundamental até do que os estados de depressão, que normalmente sucedem um estado anterior de ansiedade. Ansiedade, quando a gente vai tentar compreender ela da forma mais natural possível, a gente tem que pensar em dois elementos: respiração e batimentos cardíacos. Isso é que vai estar provocando os estados de ansiedade da maneira que a gente vivencia no corpo. Então, é um coração disparado, é uma respiração contida, encurtada e restrita que vai levando aos estados de ansiedade agudos ou crônicos, aqueles que estão no pano de fundo das nossas vidas. Então envolve respiração, envolve batimento cardíaco. Quando uma pessoa, por exemplo, sente uma crise, passa por uma crise de ansiedade, ela tem a respiração encurtada, tem a sensação de que não consegue respirar, de que o coração está explodindo, saindo pela boca, e isso é uma situação aguda de ansiedade. Ou seja, a gente tem os sintomas mais claros e fortes possível. A ansiedade crônica é aquela onde eu consigo administrar os sintomas no dia a dia mais ou menos. Ou seja, eu acho que eu estou administrando, mas na verdade não estou. E voltando ao ponto, para a gente não se perder, eu tenho dois elementos essenciais, naturais, envolvidos nas situações de ansiedade, angústia e aflição, que são a respiração e o batimento cardíaco. Como trabalhar, como gerenciar de uma maneira mais natural e efetiva os nossos estados de ansiedade? Doutrinando e aprendendo sobre a nossa respiração. A gente acha que respira e que sabe respirar. Na verdade, a gente respira muito mal e não sabe respirar. Então, vai ser um processo de aprendizagem para você aprofundar a sua respiração, levar o seu organismo para estados de mais calma através da respiração. Batimentos cardíacos, a gente tem que treinar.
Não tem como você sentar numa cadeira e desenvolver um trabalho no computador ou de escritório e treinar seu coração. Não, você vai precisar treinar ele em atividade física, na rua, em caminhadas que te desafiam, em pequenas corridas, em treinos de musculação onde seu coração dispara. Ali você está fazendo um treino cardíaco, cardiorrespiratório, para as situações de ansiedade serem melhor gerenciadas, melhor digeridas por você no dia a dia e se configurarem num fator não adoecedor. Não se configurarem, aliás, num fator adoecedor, que é isso que a gente mais foca. Então, os estados de ansiedade são meio que inevitáveis na vida moderna, mas a gente pode fazer uma gestão natural, sem medicação, para efeito de médio e longo prazo nos nossos estados crônicos de ansiedade. Ok? Depois a gente fala especificamente sobre a ansiedade na esfera sexual. Um abraço para vocês e até a próxima!